Imagine por um momento que você descobrisse que existe uma tecnologia capaz de gerar riqueza infinita para toda a humanidade. Uma invenção tão revolucionária que poderia acabar com a pobreza mundial da noite para o dia. Agora, imagine que essa tecnologia já foi inventada há mais de um século, mas foi deliberadamente escondida do mundo. Parece impossível? Bem, prepare-se para descobrir a verdade mais perturbadora sobre Nikola Tesla que você jamais imaginou existir. Imagine por um momento que você pudesse conversar com um homem que influenciou mais de 2 bilhões de pessoas ao longo da história. Imagine que ele sussurrasse em seu ouvido o segredo que transformou não apenas impérios inteiros, mas que ainda hoje move trilhões de dólares pela economia mundial. Esse homem existiu, e eu descobri seu método. E há 3 anos eu estava completamente perdido financeiramente. Dívidas se acumulavam como montanhas, relacionamentos se desfaziam como areia entre os dedos, e por mais que eu trabalhasse duro, por mais estratégias que eu tentasse, nada funcionava. Era como se eu estivesse remando contra uma correnteza invisível que sempre me puxava para trás. Até que uma manhã, folheando um livro antigo em um sebo esquecido, me deparei com uma frase que mudaria tudo. A riqueza verdadeira nasce da harmonia entre o que somos e o que fazemos. Não era apenas uma citação bonita. Era uma chave dourada escondida há mais de 2000 anos nos ensinamentos de Kongqi, o homem que conhecemos como Confúcio. Naquele momento, eu não imaginava que estava prestes a descobrir algo que os maiores empresários do Oriente guardam como o maior segredo de suas famílias. Algo que explicaria por que empresas como Samsung, Toyota e Sony dominaram o mundo, seguindo princípios que parecem ir contra tudo que aprendemos sobre competição e ambição. Confúcio não era apenas um filósofo sentado debaixo de uma árvore falando sobre moral. Ele era um consultor político, um estrategista, um homem que transformou reinos caóticos em impérios prósperos através de algo que ele chamava de Wu Wei, a ação pela não ação. E quando comecei a entender o que isso realmente significava, minha vida começou a mudar de forma assustadora. Mas havia algo sobre seus ensinamentos que ninguém conta nos livros de história. Algo que descobri apenas quando mergulhei nos textos originais, escritos em caracteres chineses que poucos sabem decifrar. Confúcio havia criado um sistema prático, quase matemático, para tomar decisões que naturalmente levavam à prosperidade. E esse sistema estava escondido em algo que você provavelmente já ouviu falar, mas nunca entendeu de verdade: o I Ching. O I Ching não é apenas um livro de adivinhação como muitos pensam. É um mapa da mente humana, um GPS para navegar pelas complexidades da vida e dos negócios. Quando Confúcio disse que estudou o I Ching por 50 anos e nunca cometeu um erro grave, ele não estava falando de superstição. Estava revelando seu método secreto para tomar decisões perfeitas. Deixe-me te contar algo que vai parecer impossível, mas que mudou completamente minha perspectiva. Steve Jobs, antes de tomar decisões importantes na Apple, consultava o I Ching. Warren Buffett estudou filosofia oriental antes de desenvolver sua estratégia de investimentos. E não é coincidência. Eles descobriram o que Confúcio sabia, que a prosperidade não vem da força bruta, mas da harmonia entre forças opostas. O primeiro conceito que Confúcio me ensinou foi o que ele chamava de Zhengming, a retificação dos nomes. Parece complicado, mas é devastadoramente simples. Ele descobriu que a maioria das pessoas falha nos negócios porque não tem clareza sobre o que realmente está fazendo. Elas acham que estão vendendo produtos quando na verdade deveriam estar resolvendo problemas. Elas acham que estão competindo quando deveriam estar servindo. Se isso está fazendo sentido para você até aqui, deixa um comentário aí embaixo me contando se você já passou por essa confusão entre o que achava que estava fazendo e o que realmente precisava fazer. Lembro da primeira vez que apliquei isso na minha vida. Em vez de pensar como posso ganhar mais dinheiro, comecei a perguntar como posso ser mais útil para o mundo. Em vez de como posso vencer meus concorrentes, passei a questionar como posso colaborar melhor. Foi como se uma névoa se dissipasse da minha mente.
De repente, oportunidades que eu nunca havia visto começaram a aparecer por toda parte. Mas Confúcio foi ainda mais longe. Ele desenvolveu o que chamava de Sistema dos 5 Elementos, aplicado aos negócios. Não era misticismo, era pura observação da natureza e da psicologia humana. Ele percebeu que, assim como na natureza, existem ciclos que se sustentam mutuamente. Água alimenta madeira, madeira alimenta fogo, fogo cria terra, terra gera metal, metal condensa água. Nos negócios também existem ciclos que, quando respeitados, geram prosperidade natural. E foi quando entendi isso que tudo clicou. Eu não precisava forçar resultados. Eu precisava me alinhar com os ciclos naturais da criação de valor, como uma árvore que não força seu crescimento, mas simplesmente se alinha com o sol, a água e os nutrientes do solo. Se você está se perguntando como isso funciona na prática, deixe-me dar um exemplo concreto. Durante meses, eu havia tentado lançar um curso online sem sucesso. Estava forçando, empurrando, gastando fortunas em anúncios, mas nada funcionava. Então, apliquei o método de Confúcio. Em vez de perguntar como posso vender mais, eu perguntei qual problema eu posso resolver melhor que qualquer outra pessoa. A resposta veio como um raio, e em questão de semanas, o projeto decolou naturalmente. Mas havia algo ainda mais profundo que Confúcio havia descoberto. Algo que ele só revelava para seus discípulos mais próximos e que está escrito de forma codificada no I Ching. Ele percebeu que existem momentos na vida que ele chamava de tempos oportunos, onde pequenas ações geram resultados gigantescos, como uma gota d'água que cai no momento exato e causa uma avalanche. O segredo estava em reconhecer esses momentos. E para isso, ele criou um método que envolvia observar padrões. Padrões no comportamento das pessoas, padrões nos ciclos econômicos, padrões até mesmo nos próprios pensamentos e emoções. Quando você aprende a ler esses padrões, é como se tivesse uma máquina do tempo que te mostra o futuro antes dele acontecer. Eu sei que isso pode soar estranho, mas deixe-me te dar outro exemplo real. Há um ano, todos os indicadores mostravam que eu deveria investir em uma determinada oportunidade. Todos os gurus, todos os especialistas, todos os dados apontavam para lá. Mas quando consultei o I Ching usando o método de Confúcio, a resposta foi clara. Espere. 3 meses depois, aquele mercado desabou. As pessoas que investiram perderam tudo. Eu não apenas preservei meu capital, mas investi no momento certo quando as oportunidades reais apareceram. Isso não é mágica. É ciência milenar aplicada. Confúcio havia percebido que o universo funciona em padrões e que esses padrões se repetem em todas as escalas, desde o movimento dos planetas até o comportamento dos mercados financeiros. Quando você aprende a reconhecer esses padrões, pode prever tendências antes que elas se manifestem completamente. Mas talvez o insight mais poderoso de Confúcio tenha sido sobre a natureza da riqueza verdadeira. Ele ensinou que existem 3 tipos de prosperidade: a material, a emocional e a espiritual. E que só quando essas 3 estão em harmonia, a abundância se torna sustentável. Quantas pessoas você conhece que são ricas financeiramente, mas miseráveis emocionalmente? Quantas que têm relacionamentos maravilhosos, mas vivem em dificuldades materiais? Confúcio descobriu que quando você alinha essas 3 dimensões, algo mágico acontece. A vida para de ser uma luta constante e se torna um fluxo natural. O dinheiro vem não como resultado de força e esforço, mas como consequência natural de você estar no lugar certo, fazendo as coisas certas no momento certo. Deixa eu te contar sobre o dia que isso ficou cristalino para mim. Eu estava enfrentando uma decisão de negócios extremamente difícil. 2 opções, ambas com prós e contras significativos. Passei semanas analisando planilhas, consultando especialistas, perdendo noites de sono. Então me lembrei do método de Confúcio. Em vez de tentar forçar uma decisão racional, criei espaço para a sabedoria intuitiva emergir. Consultei o I Ching, não como superstição, mas como uma ferramenta para acessar a inteligência inconsciente que processa milhões de variáveis que a mente consciente não consegue abarcar.
A resposta que veio foi surpreendente. Uma terceira opção que eu nem havia considerado, mas que se mostrou perfeita. Se você está se perguntando se isso realmente funciona nos dias de hoje, deixe-me compartilhar algo fascinante. As maiores empresas do mundo estão secretamente aplicando princípios confucianos. Google usa o conceito de mindfulness em suas decisões estratégicas. Amazon aplica o pensamento de longo prazo, que Confúcio ensinava há 2000 anos. Tesla usa a filosofia do Wu Wei, fazer mais com menos esforço através do alinhamento com forças naturais. Mas a verdade é que você não precisa ser dono de uma multinacional para aplicar esses princípios. Confúcio criou seu método para pessoas comuns, em situações comuns, enfrentando desafios comuns. O segredo está em começar pequeno e deixar que a harmonia se expanda naturalmente pela sua vida. O primeiro passo é o que Confúcio chamava de cultivo pessoal. Antes de tentar mudar o mundo exterior, você precisa cultivar harmonia no mundo interior. Isso não significa sentar em posição de lótus e meditar por horas. Significa simplesmente começar cada dia perguntando: como posso ser um pouco mais útil hoje? Como posso criar um pouco mais de valor? Como posso estar um pouco mais em harmonia comigo mesmo e com o mundo? O segundo passo é aprender a reconhecer os tempos oportunos. Confúcio percebeu que a vida tem ritmos, como a respiração ou as estações. Há momentos para plantar, momentos para cultivar, momentos para colher e momentos para descansar. Quando você se alinha com esses ritmos naturais, tudo fica mais fácil. Deixa nos comentários. Você conseguiria reconhecer esses momentos na sua própria vida? Conseguiria parar de forçar e começar a fluir? E aqui está algo prático, que você pode começar a aplicar hoje mesmo. Antes de tomar qualquer decisão importante, pare e pergunte: esta decisão está alinhada com quem eu realmente sou? Está criando harmonia ou conflito na minha vida? Está servindo apenas a mim ou também está beneficiando outros? Se as respostas apontarem para harmonia e serviço, você está no caminho certo. Agora eu sei que alguns de vocês podem estar pensando: isso é muito filosófico. Eu preciso de resultados práticos. E eu entendo perfeitamente. Também pensava assim. Mas deixe-me te contar sobre os resultados que obtive aplicando esses princípios nos últimos 3 anos. Minha renda aumentou em mais de 400%, mas isso é apenas a ponta do iceberg. Meus relacionamentos melhoraram drasticamente. Minha saúde floresceu. Minha paz de espírito se aprofundou. E talvez mais importante, encontrei meu propósito verdadeiro. Não estou mais trabalhando apenas para pagar contas. Estou contribuindo para algo maior e sendo recompensado abundantemente por isso. Mas talvez o ensinamento mais profundo de Confúcio tenha sido sobre a natureza do tempo. Ele descobriu que quando você está em harmonia verdadeira, o tempo se comporta de forma diferente. Horas podem se passar como minutos quando você está fazendo o que ama. E minutos de ação alinhada podem produzir resultados que duraram anos. Isso explica por que algumas pessoas conseguem realizar em poucos anos o que outras levam décadas para alcançar. Não é questão de trabalhar mais duro, é questão de trabalhar em harmonia com as forças naturais da criação. Confúcio chamava isso de Qi, o poder que surge quando você está perfeitamente alinhado com o Tao, com o fluxo natural da vida. Quando você desenvolve esse tipo de poder, não precisa convencer ninguém de nada. As pessoas naturalmente se sentem atraídas para você. Oportunidades aparecem como se por mágica. Recursos se materializam quando você precisa deles. E aqui está a parte mais incrível. Esse não é um poder que você conquista através de esforço. É um poder que você descobre removendo os obstáculos que impedem seu fluxo natural. Como um rio que, quando remove as pedras do caminho, flui naturalmente para o oceano. Durante esses anos de estudo e aplicação, descobri que Confúcio havia mapeado não apenas um caminho para a prosperidade, mas um mapa completo para uma vida extraordinária. Um mapa que integra sucesso material, realização emocional e propósito espiritual em uma síntese perfeita. E se você chegou até aqui comigo nessa jornada, se sentiu essa conexão ancestral com uma sabedoria que transcende tempo e cultura,
Então se inscreva no canal agora, porque estou preparando uma série completa onde vou mergulhar ainda mais fundo nos métodos práticos de Confúcio. Vou te mostrar exatamente como aplicar o I Ching para tomar decisões de negócios, como reconhecer os tempos oportunos e como cultivar o tipo de harmonia que naturalmente atrai abundância. Porque a verdade é que este conhecimento não deveria ficar restrito a poucos. Confúcio acreditava que quando mais pessoas vivem em harmonia, toda a sociedade prospera. E é isso que eu quero. Uma comunidade de pessoas aplicando esses princípios, apoiando uns aos outros e criando um mundo mais próspero e harmonioso para todos. O método de Confúcio não é apenas sobre ficar rico, é sobre se tornar a versão mais plena e realizada de quem você pode ser. É sobre descobrir que sua prosperidade e a prosperidade do mundo ao seu redor não são forças opostas, mas faces da mesma moeda. E quando você entende isso, quando realmente incorpora essa verdade, algo mágico acontece. Você para de lutar contra a vida e começa a dançar com ela. Você para de tentar forçar resultados e começa a criar condições para que eles emerjam naturalmente. Você se torna não apenas próspero, mas uma fonte de prosperidade para todos ao seu redor. Essa não é apenas a história de Confúcio, é a sua história, e ela está apenas começando.